Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz. Seja bem-vindo ao meu canal. O mês de maio é consagrado a Nossa Senhora, a Virgem Maria. Então, neste mês, nós iremos postar aqui no nosso canal, no meu canal aqui no YouTube, dois programas especiais sobre o tema Maria no Evangelho de Lucas, porque este ano é o ano em que nós estamos lendo e meditando o texto do terceiro Evangelho, o texto do Evangelho de São Lucas. Então, nada melhor do que fazermos uma reflexão sobre a figura de Maria Santíssima, Nossa Senhora, no Evangelho de Lucas. Vamos começar neste primeiro programa falando um pouco sobre o texto de São Lucas, o Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho sinótico. O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos, o terceiro é Lucas. Quem foi Lucas? Nós sabemos muito pouco sobre o autor deste texto, do terceiro evangelho sinótico. Sabe-se que ele era médico. Isto é citado pelo menos 3 vezes no Novo Testamento. Lucas era médico e acompanhou o apóstolo São Paulo em várias missões apostólicas, em seus trabalhos pastorais. Ele era um grande amigo, irmão do apóstolo São Paulo. Segundo uma antiga tradição, Lucas também era pintor. Não é certo isso. Essa informação carece de provas mais substanciais. Porém, há a possibilidade. Ele pode ter sido realmente pintor. Inclusive, existe uma história, uma versão de que ele teria pintado o primeiro quadro-retrato, uma tela a óleo de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Tudo isso carece de provas. Não há provas contundentes com relação a isso. Não é? Porém, é possível? É. Não é? Mas não há provas. O fato fato histórico é que ele era médico. É o que se sabe. E o outro dado comprovado sobre ele é que ele era grego. Sim, ele não era judeu, ele era grego, possivelmente natural da cidade de Antioquia, na Síria, ou de outra cidade-estado no mundo grego, né? Uma polis grega qualquer. Não se sabe ao certo. O fato é que ele era realmente grego. E é um texto, o texto do Evangelho de Lucas, escrito originalmente em grego para o mundo grego, para o mundo gentil. Assim sendo, nós podemos dizer com certeza e sem medo de errar que Lucas é um grego escrevendo em grego para o mundo grego, ou seja, para um público destinatário de origem grega, de origem pagã, gentílica. É o primeiro texto nesse sentido, porque os anteriores, por exemplo, Mateus e Marcos, são textos escritos por judeus, para comunidades de cristãos de origem judaica. O próprio quarto evangelho, atribuído ao apóstolo São João, também é um texto escrito por um judeu para comunidades cristãs de origem judaica, onde existiam estrangeiros, gentios, pagãos, né? Mas predominantemente cristãos de origem judaica. O texto de Lucas é absolutamente sui generis nesse sentido. É o primeiro texto escrito preponderantemente para um público que não é judeu. Por isso que Lucas não tem aquela preocupação que os outros evangelistas tiveram de provar que Jesus
é o Messias do povo judeu, o Messias de Israel, de mostrar Jesus cumprindo as Escrituras, os preceitos da lei e as profecias do mundo judeu. Lucas não tem essa preocupação. Pelo contrário, Lucas mostra em seu texto um Jesus Salvador, Redentor do gênero humano, ou seja, de todo mundo, não apenas um Messias do povo de Israel, mas um Cristo universal, um Cristo católico na acepção da palavra, né? Um Cristo que veio para todos, redimir o gênero humano, a humanidade inteira. Esta é a preocupação, o objetivo do texto do terceiro evangelho, atribuído a São Lucas. Quando foi escrito o Evangelho de Lucas? O Evangelho de Lucas foi escrito entre os anos 80 e 90 da era cristã, portanto, do século I da era cristã. Nessa época, entre os anos 80 e 90, o mundo judeu estava despedaçado, porque o Estado judeu já não existia mais. O exército do Império Romano, sob o comando de Tito e Vespasiano, destroçaram Israel e Jerusalém. Destruíram o templo sagrado do povo judeu em Jerusalém. Portanto, não existia mais o templo. A cidade de Jerusalém era uma cidade desolada, abandonada. Os judeus estavam na diáspora, haviam se dispersado. É esse o contexto histórico em que Lucas escreve o seu evangelho. Então, aquelas promessas de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra do templo de Jerusalém se cumpriram. É isso que Lucas está mostrando. E agora era a hora e a vez do mundo gentílico, dos pagãos, dos estrangeiros, dos gregos, assumirem a batuta do evangelho e da evangelização, da propagação da fé cristã. Esse é o contexto em que escreve o seu texto, o evangelista Lucas. E qual o motivo? Por que Lucas resolveu escrever? O primeiro motivo é porque a mensagem cristã no mundo gentil corria o risco de se perder, porque era uma mensagem apenas oral. Jesus não escreveu nada, nem mandou ninguém escrever nada. Quando ele envia os seus apóstolos, ele diz: ide e ensinai, ide e pregai. Ele não diz: ide e escrevei. Então, os apóstolos não tiveram essa preocupação de escrever, de registrar a mensagem. Por isso, a mensagem cristã corria o risco de se perder com o passar do tempo. Então, alguns cristãos atentos e sábios começaram a pôr no papel, a escrever aquela mensagem evangélica transmitida pelos apóstolos. Porque enquanto os apóstolos estavam todos vivos, era uma maravilha, era uma beleza. Qualquer dúvida que surgia das comunidades, recorria-se a um dos apóstolos. Não é? Pedro estava em Roma, João estava em Éfeso, não é? Tiago em Jerusalém. Quer dizer, estavam todos ali. Então surge uma dúvida na comunidade, então vamos recorrer aqui ao Tiago, vamos recorrer ao Pedro, para que eles expliquem como é que Jesus agia numa circunstância dessa. Era assim. Porém, os apóstolos foram morrendo. Tiago morreu, Pedro morreu, João morreu, todos foram morrendo. Então, era preciso que essa tradição dos apóstolos, a tradição apostólica, fosse preservada por escrito. Então, alguns discípulos mais atentos começaram a escrever os textos sobre os ensinamentos de Jesus e a vida de Jesus. Esse é o motivo pelo qual Lucas escreveu o seu texto, para que essa mensagem riquíssima não viesse a se perder ou se deteriorar com o passar do tempo. E
Para que ele escreveu? Qual a finalidade, o objetivo de Lucas? Para mostrar que a salvação é para todos, judeus e gentios, e não judeus. É aquilo que nós falamos ainda há pouco. Lucas se volta para o mundo gentílico, o mundo pagão, porque Lucas conviveu com São Paulo, evangelizou com São Paulo o mundo pagão, o mundo gentílico, os gentios, né? Os estrangeiros que não eram judeus. Então ele tinha essa preocupação de mostrar Jesus como o grande salvador de todos, não só dos judeus, mas também dos pagãos, dos gentios, dos estrangeiros. E aí nós todos estamos incluídos, né? Porque nós somos do mundo gentílico, nós somos aquilo que os judeus denominavam de gentios, aqueles que não são judeus e são estrangeiros, né? Então nós estamos aí incluídos. Esse texto de São Lucas, portanto, é voltado para nós, é escrito para nós, né? A finalidade, o objetivo era esse, né? Mostrar Jesus como redentor do gênero humano todo e não apenas o Messias de Israel. Então, é nesse contexto que no próximo programa nós iremos colocar Nossa Senhora, ou seja, a Virgem Maria, no texto do Evangelho de Lucas. Esse texto que foi agora por mim contextualizado para vocês. E aí, gostaram? Se gostaram, já sabem, deixem o seu like e, se não é inscrito ainda aqui nesse meu canal, se inscreva e divulgue este meu canal para que mais pessoas possam ter acesso a essas e outras informações. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like. Não esqueça, espero você no próximo programa. Até lá, se Deus assim nos permitir.